preço. Então, isso leva à cobrança do uso de recurso hídrico. Essa cobrança, ela foi instituída, né, há pouco tempo no Brasil e ela tem sido feita há 2 anos, né, de 2 anos para cá. Essa cobrança é uma cobrança por utilizar água, não tem nada a ver com a cobrança que a gente tem na nossa conta de água. A conta de água que a gente paga pelo órgão, né, que faz o tratamento de água, ele cobra o tratamento de água, a água tratada e a água que vai até a sua casa, tá? A cobrança do uso da água, ele traz uma outra filosofia. Como a água é um bem finito e ele é um bem valorável, ele precisa ter um valor de utilização disso. Então, com isso se instituiu que cada metro cúbico que se usa, você paga 1 centavo por metro cúbico de utilização da água. Então, é extremamente importante que a gente passe assim, para os nossos alunos, né, ou para as pessoas que convivem com a gente, que a água, ela não é só essa situação que a gente fala para todo mundo que a água um dia vai acabar. Ela é um recurso que a gente precisa preservar e que para a gente utilizar, a gente precisa de licença. Então, quando a gente precisa de licença, é ir lá e pedir. É claro que para essa licença ser concedida, ela precisa de um estudo em cima do que você vai usar e de quanto você vai usar de água. Mas ela pode ser concedida a qualquer cidadão, desde que peça licença, né? Isso é importante que a gente passe para as nossas crianças, que para ser um cidadão, a gente precisa conhecer a lei, porque é a lei que vai dizer quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, nessa questão da legislação ambiental, principalmente de recurso hídrico, falar do ciclo, falar que a água é um bem finito, que é um bem que vai ter implicações no nosso dia a dia se ela acabar, é também importante a gente passar essa consciência que a água tem que ser paga pelo seu uso, né? Então, isso eu acho que é uma forma da conscientização e da educação ambiental que esse módulo, então, trouxe para a gente, tá? Mas nós não podemos pensar também nos recursos hídricos sem pensar nos recursos florestais. Por quê? Porque o recurso florestal é que protege e garante a quantidade de recurso hídrico na bacia. Os recursos florestais, nesse caso, são aquelas chamadas de matas ciliares, protegidas por lei e na lei chamadas de áreas de preservação permanente. Essas áreas são áreas que correm ao redor dos cursos d'água, ao redor dos rios e ao redor das nascentes, representando entre 30 e 500 metros ao redor do rio, dependendo da largura do rio, e 50 metros de raio ao redor das nascentes. Os recursos florestais, eles são muito importantes para garantir que a água permaneça na bacia, que a água tenha uma quantidade suficiente na bacia para abastecer as populações que fazem uso dela. Essas matas ciliares, elas são protegidas por lei e elas precisam ser garantidas da sua preservação. Isso quer dizer que uma mata ciliar preservada, ela garante essa quantidade de água importante na bacia. Mas quando a mata ciliar não existe, essa quantidade fica comprometida. Então é extremamente importante que a gente mostre aos nossos alunos e às pessoas que convivem com a gente que as matas ciliares, elas precisam estar presentes para garantir a quantidade do recurso hídrico na nossa bacia. É possível que essas matas ciliares elas estejam degradadas, mas é possível também recuperá-las através de projetos de plantio de mudas nativas. Isso tem um custo, evidentemente, mas que pode ser conseguido através de projetos que possam utilizar os recursos, como o recurso da FEHIDRO, né, e recursos também de municípios ou recursos que são federais. Então, é extremamente importante que a gente garanta não só a qualidade da água, mas que a gente também garanta a quantidade de água gerada pela preservação do recurso florestal que envolve o recurso hídrico.